Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo. Esse foi o dia que Deus preparou para nós, amém? Dia de bênção, dia de paz e dia de muita prosperidade. Desde já eu quero deixar algumas saudações e a primeira saudação vai para a nossa irmã Luciana Silva, aí na cidade de Nazaré, em Minas Gerais. Deus abençoe a nossa irmã Luciana. Quero deixar uma saudação para o nosso irmão Washington, na cidade de Brejões, Bahia. Quero deixar uma saudação para a nossa irmã Eliane Reis, aí no Corrente, próximo a Margosa. Deus abençoe a nossa irmã Eliane Reis. E quero deixar uma saudação para o Maurício, aí no Rio de Janeiro. Deus abençoe ao meu irmão Maurício. Quanto tempo que a gente não se via. E a gente entrou em contato pelo Face aí e encontrei o Maurício aí. Que Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 6, o quinto selo. Quero fazer menção da palavra de Deus e já orar com vocês. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamava em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Amém, queridos amados irmãos, você do canal, você do Facebook que está compartilhando as mensagens, que está assistindo, que Deus te abençoe e te guarde também e te livre de todo mal. Estamos estudando os 7 selos e ontem a gente estudou sobre o cavalo amarelo e é o cavaleiro da morte. Mas hoje a gente vai estudar, pela misericórdia de Deus, sobre o quinto selo. Louvado seja Deus. Amém? A gente leu a palavra de Deus, agora eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e eterno Pai, glorioso Deus, Criador do céu e da terra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor. Revela a Tua palavra pela Tua infinita misericórdia. Amém. O quinto selo diz assim: quando ele abriu o quinto selo, Jesus, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Irmãos, no quinto selo, quando Jesus abriu o selo, ele viu os mártires, os apóstolos, os missionários, aqueles que foram mortos por amor de Jesus, debaixo do altar de Deus, clamando a Deus justiça. Até quando, Senhor? Eles clamavam a Deus: soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eles estavam salvos debaixo do altar de Deus, clamando a Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, para a gente ser fiel até a morte, para a gente receber a coroa da vida, se for possível. E para a gente receber a coroa da vida, nós temos que honrar a palavra de Deus. Nós não podemos negar o nome de Jesus. Nós temos que ser fiel. Quando eu e você colocou a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Temos que olhar para frente. Jesus, irmãos, ele morreu crucificado, mas ele deixou os discípulos. E os discípulos foram pelo mundo pregar o evangelho. A gente sabe no crescimento da igreja primitiva, ali em Atos capítulo 12, Tiago foi decapitado, sua cabeça foi arrancada por Herodes, por amor de Jesus. João Batista, no seu ministério, ele foi decapitado também, sem a cabeça, porque a filha, de Herodíades, aliás, arrancou a cabeça, pediu a cabeça de João Batista, pediu que a filha pedisse a cabeça de João Batista e deram a cabeça de João Batista na bandeja. Está registrado em Mateus 14. A Bíblia Sagrada ela é viva, irmãos. A gente sabe que o primeiro mártir da Bíblia, quando Pedro foi o primeiro pastor da igreja, ali em Atos 6, a Bíblia fala, louvado seja Deus,
que Pedro disse que não é lícito que deixasse a palavra e fosse servir ao povo, que levantasse 7 diáconos. E no meio de um desses 7 tinha um homem chamado Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e apedrejaram Estevão. Estevão morreu apedrejado por amor de Jesus. Hoje muitas pessoas tentam te matar e me matar apedrejado, para que nós não venhamos falar mais de Jesus, mas graças a Deus que o nosso país tem lei e temos a liberdade, com sabedoria, sem ofender ninguém, de falar dessa grandeza de Jesus. Porque o nome de Jesus, irmãos, é santo. E quando Jesus quer mudar a vida de alguém, a pessoa não quer, entra a ira, entra o ódio, e isso não provém de Deus, provém da carne. E a Bíblia diz para o ser humano, em Efésios 4, verso 27, não dá lugar para o diabo. Porque, irmãos, o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele só faz tentar a pessoa para a pessoa perder as suas bênçãos. Então entenda que aqui no quinto selo, os mártires, os missionários, e muitos, que a Bíblia vai dizer no verso 11, então cada um deles foram dado vestiduras brancas, eles se vestiram de roupas brancas, de vestidos brancos que Deus deu lá no céu para eles, e disseram que eles repousassem ainda pouco tempo, que eles ficassem nesse pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Irmãos, quantos missionários a gente vê na internet, em países como a Coreia do Norte, o Afeganistão, a Somália, o Paquistão, eu fiz uma lista aqui, estou lendo para vocês, o Irã, o Congo, a Índia, eles têm vários deuses. E a Bíblia diz no livro de Efésios 4, 5 que existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não existe 2 senhores. Como é que eu vou agradar a um e deixar de agradar o outro? Então só existe um Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jesus, seu Filho, e o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então na Índia, eu não estou aqui falando de religião, estou trazendo a verdade para você, que eu estou no meu país, tenho essa liberdade, graças a Deus. Tem 330 milhões de deuses, de entidades, irmãos, de deuses. E quando vai falar de Jesus lá, eles matam os missionários. Então por isso que aqui no quinto selo, João viu, quando João foi arrebatado na grande tribulação, no quinto selo, os mártires pedindo a Deus, Deus, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Aí o Senhor disse, até quando se completar o número de mártires, de seus conservos, seus irmãos, que vão morrer por amor do Evangelho. Então, irmãos, morrer por amor de Jesus é lucro. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado, também em Roma, por amor do Senhor Jesus Cristo. A gente sabe bem a história do apóstolo Paulo, que ele foi decapitado por amor do Senhor Jesus. E muitos dos apóstolos de Jesus, como Pedro em Roma, ele foi crucificado de cabeça para baixo, diz a história, quando ele já estava na idade, já tinha escrevido a primeira e a segunda epístola de Pedro, e chegou na certa idade que foram ali matar Pedro, e Pedro disse, vocês colocam a minha vida na cruz de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Imagine como eram as torturas, irmãos, por amor de Jesus. O apóstolo, que eu falei, Paulo morreu também em Roma, decapitado sem a cabeça. Tiago Herodes arrancou a cabeça também. Atos 12 fala a história, depois você lê a Bíblia. André foi torturado na Grécia, na Alcaia. Torturado, irmãos. Mutilaram ele todinho. Barnabé, que era um companheiro de Paulo nas missões, foi apedrejado até a morte. Estevão foi apedrejado. Tomé morreu transpassado com a lança. Tomé era aquele que só acreditava, se tocasse, se via. Foi aquele discípulo que Jesus teve que aparecer para ele, disse, Tomé, toca aqui. Ele acreditou na ressurreição de Jesus. E Filipe foi crucificado na Frígia. Todos os seus discípulos de Jesus morreram todos de uma forma trágica. E hoje muitas pessoas estão pregando no evangelho aí, irmãos, que só a misericórdia de Deus. Eu fico observando, as pessoas pensam que oração vai salvar. Oração é comunicação entre nós e Deus. Quem vai nos levar até a Deus, irmãos, é o Espírito Santo. Mas a gente tem que ser fiel até a morte. Se vier uma perseguição no nosso país, nós não podemos negar Jesus.
Nós temos que ser fiel, né? Mas o nosso país tem lei para isso. Nosso país é um país democrático, onde a gente tem fé. Até aquelas pessoas que dizem que vão perseguir os cristãos, elas têm fé, elas sabem que Deus é poderoso, que a ira de Deus vem sobre eles, então não pode desafiar o nosso Deus. Entenda isso, que Deus é poderoso, a palavra é viva. Então muitos querem acabar o evangelho por aí, destruir o evangelho, mas não pode, irmãos. Nosso país, a gente tem leis, são leis velhas, que foram criadas pelo Brasil, por muitos políticos, e a gente tem a liberdade de se expressar aqui no país chamado Brasil, só se Deus quiser mudar a situação, a história, aí é diferente. Mas não tema nada ao homem, não. Ainda por mais que queira te jogar na cova dos leões. Quantos mártires morreram no Coliseu, morreram ali comidos pelos leões? Quantos crentes? Hitler matou 1 milhão de judeus na Inquisição Santa ali, também mataram muitos cristãos ali na Europa. Preste bem atenção, porque para você ser um cristão, você tem que ser um cristão verdadeiro, tem que mostrar para as pessoas que você tem a palavra de Deus. Por isso que não há perseguição, porque o evangelho hoje é assim. A pessoa começa a gravar um vídeo, começa a orar, aí começa a pedir dinheiro, aí começa a juntar 1 milhão de pessoas no canal, e aí começa a pedir R$7 de cada um, R$8 de cada um, aí começa a colocar um copo de água, e ali aquele copo de água vai valer R$7, a oração está sendo, né, trocada, vendida. Não é assim, irmãos. O evangelho é sofrimento, o evangelho é luta, mas com vitória também. Nós temos que correr atrás das almas, irmãos, das ovelhas perdidas, daqueles que estão na casa de Israel. Então, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, verso 21, que para ele o viver é Cristo e morrer é lucro, ganho. Então nós precisamos ter certeza, convicção da nossa salvação, independente se a gente vai morrer de alguma coisa, se a gente vai ser arrebatado, se a gente não vai provar a morte, ou vai ser levado por Cristo, mas tenha certeza de uma coisa, né? O Espírito Santo é maior do que tudo nessa vida, o amor é mais forte do que a morte. Então quando a gente ama Deus em espírito e verdade, a gente não teme nem a morte. Por quê? Porque Cristo está dentro de nós e Cristo venceu a morte. Então, só aquele que suporta todas as dores é aquele que está enfirmado na rocha, a rocha de Jesus. Então a Bíblia diz que no 5º selo, João viu os mártires clamando a Deus: até quando Deus soberano, poderoso, Deus não vai vingar o nosso sangue? Aí Deus, até quando se completar um número de seus conservos, mártires, seus irmãos na fé, que estão na terra ainda, que vão morrer por amor da palavra de Deus. Então a gente leu aqui sobre países que não pode falar, como o Paquistão, como a Coreia do Norte, que mata os cristãos, manda metralhar, queima as Bíblias, queima os cristãos nas palmeiras. Então, irmãos, nós temos que orar pelo povo. E aqui nós temos a liberdade no Brasil de pregar o evangelho, e muitos estão pregando, brigando. Quem canta melhor, quem tem a roupa melhor, quem dá o dízimo melhor, quem dá a oferta melhor. É realidade. Eu prego há 15 anos e sei tudo disso, porque Deus mostra para mim dentro da palavra. Não é que eu sou melhor, mais sábio que ninguém, que sabe é o Espírito Santo. Mas eu vejo, eu convivo disso, eu vivo do Evangelho. Deus me chamou para isso. E a gente vê o Evangelho assim hoje. As pessoas começam a apostatar a fé, faz oração, mas tem que dar 7, tem que dar 20, tem que dar R$30, tem que dar 40. Aí fica com a metade do dinheiro, pega um pouquinho do dízimo, compra alguma coisinha ali para enganar o povo, para dizer que está fazendo obra, e a obra não salva ninguém, irmãos. Dízimo e oferta é mandamento para que venha a ser, né, depositado no tesouro na casa de Deus. Para quê? Para ajudar os necessitados, para ajudar o templo, para ajudar as pessoas, para ajudar os profetas, para ajudar os levitas. Assim era no Velho Testamento. E é assim hoje no Novo também, que Jesus não veio mudar a lei, ele veio trazer a graça, a misericórdia. Mas muitos fazem o quê? Compra fazenda, avião, compra, né, carros, brinca com o evangelho. Muitos agora tentam brincar com Deus, mas Deus desmascara. Um evangelho hoje de festas, de boates, de luzes mundanas, coisas profanas que desagradam o Espírito Santo, porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e muitos aí sendo enganados por Satanás. Abre os teus olhos, o evangelho é poder de Deus. O evangelho é transformação. O evangelho que não transforma não é evangelho. Evangelho, irmãos, é perseguição. A nossa luta não é contra você, não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e as potestades. Então esses homens morreram para que essas palavras hoje estejam aqui conosco. Viva a palavra de Deus, ela é viva, teve preço de sangue, e muitos não dão valor mais hoje. Amém?
Que Deus te abençoe e te guarde. Aqui quem te salva é o vosso irmão Danilo. Inscreve-se no canal, você que não se inscreveu no canal. Compartilhe as mensagens, dá um like, ativa o sininho para que você venha receber todas as notificações no seu celular. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Se Jesus não voltar, amanhã vamos falar um pouco sobre o 6º selo. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença do Rei Jesus.